Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula de espanhol e o assunto de hoje é o artículo neutro lo. Assim como no português, o espanhol ele tem também alguns artigos, né, que a gente chama de artículos determinados, que é, né, os artigos que é o mesmo que é o equivale aos artigos definidos. No caso do espanhol seria el ou lá, né, ou los ou las para o plural. Artículos indeterminados, que é una, unos, unas, e que é o equivale aos indefinidos. E nós temos também o artículo neutro. Em português, esse artículo neutro ele não existe. E esse artículo neutro, né, é o lo. Quando é que eu vou utilizar esse artículo neutro? Eu vou utilizar ele quando eu quiser substantivar adjetivos, advérbios, né, ou pronomes relativos, o pronome relativo que não é utilizado com substantivo. Por exemplo, aqui eu tenho uma frase para a gente começar. Lo bueno es que nos veremos mañana. El bello coche de Paulo foi muito caro. Aqui eu coloquei duas frases, coloquei uma perto da outra, para a gente perceber a diferença. Nós temos aqui um adjetivo bueno. Nessa frase, esse adjetivo, ele está sendo substantivado. O que está substantivando ele? O artículo neutro lo. Lo bueno. O bom é que nos veremos amanhã. E nessa outra frase, eu já coloquei a frase com um outro artículo, que é o artículo determinante, el, que equivale a o. El bello coche de Paulo foi muito caro. O belo carro de Paulo foi muito caro. Nessa frase aqui, eu tenho um adjetivo, que é belo. Mas, nesse caso, eu não vou utilizar o artículo neutro lo. Por quê? Porque belo, o adjetivo, ele está fazendo o papel de adjetivo. Percebam que belo coche, eu estou falando da qualidade do carro. O carro é belo. Então, por isso que nessa situação eu vou utilizar, ao invés do artículo neutro, eu vou utilizar um artigo determinante mesmo, né? Ou determinado. Nunca coloque artigo neutro, lo, na frente de substantivos masculinos. Substantivos masculinos aceitam somente o artigo el. Por que eu estou frisando muito essa questão? Porque é muito comum estudantes de língua espanhola utilizar o artículo lo para várias frases, ao invés de utilizar o el. Por exemplo, quando eu falo el hombre, o homem. Quando a gente está aprendendo, como é que a gente costuma utilizar lo hombre, mas não está correto. Por quê? Porque hombre é um substantivo. E diante de substantivo, eu jamais utilizo o lo, que é um artículo neutro. Eu vou utilizar quem? O outro artículo, que é o el. Então, essa é a diferença, tá? Mas repetindo que o foco da nossa aula é mais entender um pouquinho do artículo neutro lo. E aqui eu tenho algumas frases. Lo que me encanta em ti es tu inteligência. O que me encanta em você é a sua inteligência. Aí, nessas duas primeiras frases, eu tenho o pronome relativo que. Lo que me hace feliz é estar aqui. O que me faz feliz é estar aqui. Lo más triste de la situación, né? O mais triste da situação, ou mais triste. Lo sucedido me deixou feliz. O acontecido me deixou feliz. É realmente impressionante lo lejos que vive Jordi. É realmente impressionante o quão longe, né? Aqui está o nosso
artigo neutro. Lo lejos, né? O quão distante vive Jorge. No sabemos lo que piensas. Então, perceba que em todas essas frases, esse artículo, ele vai dar um destaque à palavra, seja ela um adjetivo, um advérbio ou o pronome relativo que. Em algumas situações, vocês já devem ter visto essa palavra aqui, los. O los, ele não é o plural de ló. Lembrem-se que o ló, esse artículo neutro, ele não tem variações. Ele não tem feminino e ele não tem plural. Ele vai ser sempre singular, vai ser sempre ló. E o los? Quando eu vejo muito los em frases ou em textos. O que ele significa? Na verdade, o los, ele é o plural de el, tá? El é o e los é os. Então, o plural, né, de el vai ser los. O ló, a palavra ló, né, o artículo neutro, ele não tem variação. Ele vai ser só essa palavra, não tem feminino e não tem plural. Enfim, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Esse artículo neutro é bem simples, tá? Nas dúvidas, eu acredito que a maior dúvida vai ser em relação a palavras desconhecidas. Mas aí depois eu vou deixar uma atividade para vocês no grupo, para vocês fazerem uma atividade no livro. E vocês vão fazer e a gente vai responder no decorrer da semana, tá? Beijos, fiquem com Deus. Espero que vocês permaneçam em casa.